está usando um celular pro Instagram e um pro Facebook. Daí gente que já deu oi aí, que já entrou, participou. Então, hoje é uma live diferente que a gente está fazendo aqui em casa. A conversa não vai ser sobre coluna, sobre patologias, geralmente são os temas que eu abordo naturalmente, mas hoje achei que a gente devia falar mais sobre esse assunto que se perpetuou na TV e na nossa cabeça e nas redes sociais na última semana, sobre coronavírus, sobre quarentena, sobre como tem sido para nós que somos médicos e que somos autônomos, estamos em casa, sem trabalhar, e a gente quer partilhar para vocês um pouco da nossa experiência, tirar dúvidas. Afinal, hoje tem muita informação à nossa disposição na televisão, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Google. Tem muitas vezes difícil de separar o joio do trigo, né? Tem muita informação inadequada, tem muita informação que confunde a cabeça das pessoas, e às vezes é difícil de a gente saber para onde correr, de a gente saber o que é certo e o que não é, quais informações a gente deve acatar, quais sugestões a gente deve seguir, quais não. E essa é a nossa ideia de começar então esse bate-papo. Estou com uma convidada especial, que é a Michele. A Michele é médica, é minha esposa. Está participando disso comigo junto aqui, toda essa quarentena e me ajudando muitas vezes a gente tentar equilibrar essa vida enclausurada com um mínimo de vida profissional que a gente tenta fazer offline. E queria então dar um espacinho para me dar um oi para todo mundo aí. Oi, meu nome é Michele, como meu marido já apresentou. Sou médica também, oftalmologista, né? E estamos aqui de quarentena. Basicamente, a oftalmologia, eu trabalho com atendimentos eletivos, emergências só ambulatoriais, e aí a gente se deparou com isso, assim, de parar aqui em casa para nos poupar aí dessa exposição toda em relação ao coronavírus, né? E confesso para vocês, assim, que fiquei um pouco angustiada com essa questão de interromper as nossas atividades profissionais, até porque nós dois somos autônomos, né? Então essa questão financeira me preocupou um pouco. E depois de eu assimilar melhor essa ideia e tirar essa venda dos olhos, esse óculos escuro para enxergar a situação de me ver em casa, sem trabalhar, com o marido, com os filhos, eu consegui ver com uma ótica positiva no fato de ter a oportunidade, ter esse privilégio de poder passar mais tempo com as crianças e fazer coisas que até então a gente nunca tinha tempo, né? Essa falta de tempo é muito comum, não só para a vida médica, mas para todo profissional ativo, né? A gente sempre tem essa desculpa de não ter tempo, não ter tempo, não ter tempo. E tem sido uma experiência boa nesse momento de crise, mas depois eu compartilho mais com vocês. Nossa ideia não é só ficar falando e vomitando informação sobre coronavírus, porque tem muita informação por aí. Então a gente quer tentar fazer algo um pouco mais leve também e exatamente partilhar um pouco de experiência pessoal nessa live. Não só como médicos, exatamente, mas como alguém que tem 2 filhos pequenos, que estão fora da escola, que estão aqui em casa e toda essa nossa convivência durante esse período. Para começar, uma coisa que eu acho importante falar, assim, basicamente, né, o coronavírus, né, a Covid-19. Né? Covid é Coronavirus Disease 19, ou seja, a doença do coronavírus que começou em 2019. Esse é o Covid. Quando a gente está falando Covid, a gente está falando da doença. Quando está falando em coronavírus, a gente está falando do vírus do agente. A primeira coisa que eu acho importante é a gente saber direcionar a nossa busca por informações e selecionar muito bem o que é certo, o que é errado, o que é fonte confiável, o que não é. Um dos maiores inimigos dessa pandemia toda é o medo e a histeria. E isso tem acontecido, a gente vê quando as pessoas estão indo estocar papel higiênico para um ano,
quando estão acabando com o álcool gel dos mercados e das farmácias, quando está tendo a briga dentro de mercados, que a gente vê vídeo das pessoas brigando por caixas de alimento ou mesmo de produtos de higiene. Isso é péssimo, isso traz um problema social e mental que muitas vezes é mais grave a médio prazo e longo prazo do que a própria doença. Então a gente tem que cuidar para quando não recebe lá no grupo de WhatsApp da família uma nova cura, um novo remédio que alguém usou e funcionou, ou uma nova técnica para ficar imune. Cuidado. Eu gosto de 3 fontes de informação que são extremamente confiáveis e que a gente deveria usar e balizar para seguir as nossas condutas no dia a dia, seja como pessoa, como civil ou como médico, mas pensando aqui agora como civil, qualquer pessoa tem acesso a essas informações. A primeira é a Organização Mundial de Saúde. Tem o site da Organização Mundial de Saúde, só dá um Google que você acha, eles publicam boletins, publicam informações diariamente quase, e ela publica muita informação epidemiológica, ou seja, a OMS está fazendo essa junção de todas as informações que os vários países têm tido, que têm aprendido, os dados, a quantidade de infectados, de mortos. Então a gente consegue ali ter informações reais do que está acontecendo. Uma segunda fonte muito importante e confiável é o Ministério da Saúde. A gente está no Brasil e hoje a gente tem o Mandetta, que é um excelente, na minha opinião, um excelente ministro de saúde, está desempenhando o papel dele de maneira exemplar já desde antes da Covid. E, quer não, a gente deve seguir protocolos que são informados por esse órgão. Exatamente para que não aconteça de cada pessoa comece a tomar a decisão que veio na sua cabeça ou porque leu no grupo do WhatsApp que agora não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E o terceiro é a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é um órgão maior que junta o grupo de especialidade responsável por cuidar, tratar, estudar e entender todas as doenças infecto-contagiosas. E a Sociedade Brasileira de Infectologia tem frequentemente enviado também boletins informativos, enviado perguntas e respostas frequentes, com informações muito coerentes, muito importantes, para que a gente possa exatamente seguir quem sabe do assunto e não a tia do WhatsApp que mandou uma corrente ou uma cura comer. Já ouvi que comer uma pimenta malagueta forte te deixa imune, que para as crianças dar o caldinho da pimenta malagueta deixa ela imune, né? A gente ouviu isso. Então, assim, a gente tem que cuidar com o tipo de informação que a gente recebe. Alguma coisa? Eu acho assim, olhando mais para essa questão filosófica mesmo, de encarar essa crise, eu acho que a gente, assim, para gerenciar essa nova rotina que a gente está em casa, uma das coisas que eu adaptei para nossa família foi não depender do relógio, sabe? Como a gente tem 2 filhos pequenos, uma de 2, um de 4 anos, a rotina é bem importante para eles. E aqui, então o relógio para mim era aquela coisa meio de checklist, assim, né? Tem que fazer isso, tem aquilo, horário do banho, horário da comida, tem que levar para natação, tem que levar para o judô, tal. Então a gente criou uma nova rotina que é justamente não depender dessa questão de checklist, assim, né? E vocês, compartilhando com vocês, assim, deu uma sensação de liberdade num confinamento. É meio dúbio isso, assim, mas é uma liberdade, esse privilégio de não ter que depender de relógio para ditar nossas vidas, a nossa vida, assim, né? E tem funcionado bem aqui em casa, assim. Acho que é uma dualidade. Por um lado, a gente tem essa vida muito regrada em rotina, né? A gente acorda de manhã, a gente já vai treinar e arruma as crianças para a escola e leva para a escola, e busca na escola, e leva para o judô, e busca na natação, e dá comida, dá banho, toda essa rotina que muitas vezes faz com que isso tudo seja tão mecânico que a gente não consegue ter essa espontaneidade com as crianças, que a gente tem tido muito mais agora.
Mas também é importante a gente manter minimamente rotina dentro de casa. De acordar, quem está fazendo, não importa se está de quarentena parado ou fazendo home office, tirar pijama quando acorda, ter rotina de alimentação nos horários adequados, manter a alimentação que já tem costume, né, para que também não vire uma bagunça, umas férias desregradas, porque isso vai fazer mal para a gente fisicamente, mentalmente, se a gente começar a viver em casa e ficar na cama o dia inteiro só no celular. Né? Então a gente tentar, por um lado, manter a rotina de higiene e de saúde mental, sim, mas sem essa pressão, da correria do dia a dia. Do dia a dia, exato. Eu vou começar a responder algumas perguntas, a gente vai intercalando respostas de perguntas a algumas informações nossas mais pessoais. Teve um pessoal que mandou pergunta durante os últimos dias. Primeira, da Alessandra Laís Mello, ela pergunta: tomamos medidas drásticas? Em relação ao número de mortes pelo coronavírus ser muito baixo, por que ainda estamos parados? Se a saúde já está acostumada com números maiores de mortes por outras doenças, por que estamos parando tudo? Essa talvez a pergunta sobre a validade dela é bastante complexa. Meu papel aqui não é tentar entrar na esfera política, tentar falar do ponto de vista médico o que a gente tem de informação, do ponto de vista epidemiológico, e partilhar com vocês a minha opinião e a opinião do que a Michelle pensa também. Basicamente, a gente, quando tem uma pandemia, ou seja, um surto infeccioso em que isso se espalha de maneira muito rápida, como é o Covid, que o coronavírus tem um índice de transmissibilidade muito grande, não tanto de letalidade, mas sim de transmissibilidade, mas ele tem um grupo de fator de risco que é muito suscetível à doença e com risco de morte muito alto, que são os idosos, principalmente idosos com comorbidade. Então, idosos com hipertensão, com diabetes, com insuficiência cardíaca, pulmonar, câncer, imunossuprimidos, tem uma taxa de letalidade muito alta, principalmente ao avançar da idade. O objetivo principal quando a gente pensa em quarentena é a gente evitar que essa disseminação se torne tão rápida e tão ampla que os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, não consigam absorver a quantidade de pessoas doentes. Então, se a gente tem hoje, hipoteticamente, 1.000 leitos em Curitiba para pessoas internarem, 1.000 quartos, 1.000 camas, e tem 100 vagas de UTI, e de repente a gente tem 2.000 pessoas que estão muito mal, com quadros graves, com insuficiência respiratória, e 120 delas precisando ser entubadas, a gente não vai conseguir acomodar todas elas no hospital e não vai conseguir manter todas elas entubadas, porque só tem 100 leitos para 120 pessoas. Então, quando se discute a quarentena, a gente está tentando evitar esse pico e sim fazer com que a doença se espalhe de maneira mais lenta. A gente não está evitando, de certa forma, isso é complexo, mas a gente não está tentando evitar pegar a doença. E sim permitir que ela se espalhe lentamente. A maioria das pessoas vai acabar pegando e a gente quer que as pessoas peguem, porque quando as pessoas pegam a doença, principalmente as pessoas jovens que têm a doença de forma branda, como qualquer outra gripe ou resfriado, elas se tornam fatores protetivos para aquelas pessoas que são doentes. Ou seja, se eu tenho um idoso em casa e eu que sou jovem, Michelle que é jovem, nossos filhos pegam a doença, a gente passa por ela, a gente sobrevive, fica bem, a gente agora ficou imune. Quando a gente sai para a rua para trabalhar e a gente volta para casa, a gente já não tem mais risco de aí trazer e transmitir ela para esse idoso que está morando com a gente. E é assim que se combate qualquer tipo de epidemia. Então a grande discussão exatamente da quarentena é tentar evitar essa explosão rápida que sobrecarregue os sistemas de saúde. Hoje existe uma linha agora que tem se discutido muito do lockdown vertical, que seria exatamente as pessoas saudáveis continuarem na rua trabalhando, se expondo sim à doença, fazendo com que a maioria pegue e sobreviva, e assim a maioria, 99% delas, e exatamente proteger e aí isolar os idosos e os pacientes que têm risco. Isso faria com que a economia continuasse girando e evitaria um second hit que a quarentena pode trazer. O que é esse second hit? As pessoas ficam 2, 3 semanas em casa e quando saem todas para a rua e aí elas fazem aquele pico que a gente não queria pegar, porque em algum momento elas vão fazer. Então, nesse lockdown vertical, a gente conseguiria achatar essa curva, evitar o pico e não teria tanto impacto econômico. A economia e a saúde estão ligadas diretamente. A gente
pensa, por exemplo, numa manicure que vive um mês pelo outro, que ela não tem reserva para ficar 2, 3 meses Planejamento, né? sem trabalhar, essa pessoa não vai conseguir pagar o aluguel de casa, ela não vai conseguir comprar a cesta básica para sustentar a família dela. Aquelas crianças que hoje estão em colégio público e foram dispensadas para casa dependem da merenda. E essas crianças estão sem merenda. E em casa a mãe manicure não está trabalhando e não consegue comprar nem o lanche para essas crianças, talvez o arroz e feijão no fim do mês. E isso é grave, isso vai matar e vai ser muito mais devastador do que a própria coronavírus. E é isso que a gente tem que entender e ter racionalidade. Agora é a situação de guerra, né? Pandemia é guerra, é uma coisa que a gente entende que vai ter mortos. E a gente tem que tentar minimizar o estrago para que exatamente a cura ou o tratamento não seja mais grave, não seja mais amargo do que a própria doença, né? Isso é uma das coisas que a gente tem discutido muito, que é exatamente isso que a Michelle falou sobre o privilégio de ficar em casa. Tem muita gente que começou se vitimizando, e ai meu Deus, que eu não aguento mais, ai que tédio, ai que sofrimento, eu estou em quarentena, e eu não estou nem falando da questão financeira, porque nós somos autônomos e a gente sabe exatamente o que é ficar em casa sem trabalhar e sem ganhar dinheiro, a gente não tem carteira assinada. Mas, de certa forma, é um privilégio a gente poder ficar em casa e ainda ter conforto e ter estrutura que a gente possa continuar subsistendo aqui, né? Porque, na realidade, são dois problemas distintos, assim, né? A classe média, que tem, assim, que vê essa crise, essa quarentena como um tédio de ficar em casa, com uma nova crise, assim, uma nova rotina com as crianças, que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, não é sempre mil maravilhas o tempo todo, a gente sabe que não é fácil, mas em contrapartida a gente tem a classe baixa, né? Que tem esse problema do estocamento, que eu garanto que nós fizemos, todo mundo fez, né? Para não ficar se expondo tanto na rua. Mas, e também tem esse problema das reservas financeiras, né? E muitos não pararam de trabalhar. Se a gente for no supermercado, a gente vai ver a menina do caixa ou o empacotador, né? Então, assim, além de respeito com eles, a gente tem que ver que é um privilégio mesmo e encarar essa crise assim como uma oportunidade também de novos valores e de treinar a nossa empatia com o nosso próximo mais próximo, né? De treinar essa questão da solidariedade mesmo, de ir no mercado e não fazer estoque em casa, porque às vezes o trabalhador que vai receber só dia 5, ele só vai ter dia 5 para comprar e não, né, deixar todos as prateleiras vazias e comprar todos os papéis higiênicos do mundo e tal, né? E eu vi uma coisa interessante, assim, né, entre todas as informações que a gente tem, principalmente daquelas pessoas que adoram postar nas mídias, assim, de minha família é tudo, família é dom de Deus, e então aproveita essa oportunidade para realmente colocar em prática o dom de Deus na tua família, né? E ficar com eles, e enfim, seja criativo, né? E fazer tudo que precisa com eles. Dessa intimidade do marido, dos filhos, né? De criar, de ter criatividade. A gente fala tanto do isolamento, assim, da questão da terceira idade, né? Mas de ter a criatividade também de ensinar eles a usar o FaceTime, né? Porque a gente fala de isolamento social, mas é um confinamento que você pode quebrar um pouco essa dureza em mandando uma mensagem, não de coronavírus, mas manda uma mensagem bonita, pega uma outra foto, relembre momentos bacanas, assim, né? Ensina a vovó a fazer um FaceTime, a vovó de 77 anos fazer um FaceTime, olhar os netos, né? Porque a gente precisa cuidar da higiene mental, principalmente dessa população que está mais isolada, né? Claro, porque está à beira da depressão, né? Então, o grande problema desse isolamento social 100% para os idosos é a depressão, a gente sabe disso, né? Deixa eu responder uma pergunta aqui. O Rafael Tavares questionou sobre tentarmos voltar à rotina, ou tentar pelo menos. De novo, eu não sou gestor público, tudo aqui é pura opinião, né? E eu mesmo defendo que a gente deve seguir as informações e as orientações que vêm de cima, dos órgãos competentes, e a gente tem que fazer o nosso papel como cidadão, e por isso que nós paramos de atender. E semana que vem também não atenderemos ainda, em princípio
seguindo essas orientações. Minha opinião, baseada no que eu tenho lido, em tudo que a gente tem tentado triar de informação. Eu sou bastante favorável a esse lockdown vertical e eu acho que ele tem bastante embasamento e faz bastante sentido na minha cabeça. Penso que talvez a melhor abordagem do ponto de vista epidemiológico e econômico, ou seja, que fecha a estrutura social de uma maneira mais blindada possível, seria fazer uma quarentena de 2 semanas, de 14 dias, que permite, primeiro, a conscientização da população do real problema e que as pessoas não levem, e que se acostumem e não levem isso na flauta. Alerte as pessoas, isso é importante, que esse engajamento e essa consciência coletiva. Segundo lugar, durante esse período de 14 dias de quarentena, a gente consegue fazer esse achatamento da curva, permitir o período de transmissibilidade, de virulência e evitar o pico. E aí, depois de 2 semanas, instituir o lockdown vertical. Ou seja, a partir de 2 semanas de confinamento, nós conseguirmos ou nós permitirmos que as pessoas sadias que estão fora do grupo de risco voltem a trabalhar, evitando ainda, claro, a gente não vai ainda fazer show, não vai ir no cinema, em teatro, aglomeração de pessoas, mas permitir que os serviços voltem gradualmente a funcionar. Insisto, uma manicure, o tio que vende cachorro-quente, o que vende picolé no parque público, o pipoqueiro, né? que vive da pipoca que ele vende no fim de semana no parque. Esse tio não tem reserva para mais do que 2 semanas. Não tem, ele vive da semaninha dele. E quantos trabalhadores informais nós temos? E aí até, porque quando a gente fala em economia, a gente pensa muito em grandes economias, a gente pensa em mega empresário, a gente pensa em investimento em ação, mas a economia é essa economia mesmo informal que faz o país girar, né? Hoje, 30% das pessoas são privilegiadas porque são concursadas, são de órgãos governamentais, são políticos, o dinheiro vai continuar pingando na conta. Mas 70% da população é de empresários, de autônomos, de pessoas com trabalhos informais. E essas pessoas têm famílias que elas sustentam. Então, se a gente isola completamente essa população durante um período muito prolongado, aquele grande empresário que tem 300 funcionários e, portanto, 300 famílias que dependem diretamente desse grande funcionário, desse grande empresário, ele já comprou os insumos da empresa dele, ele já comprou o estoque à vista, ele vai ter que pagar e vai chegar um momento em que, como ele não está vendendo, ele não tem do bolso dele dinheiro para sustentar 300 famílias e a empresa dele vai entrar em falência. E aí ele vai ter que começar a fazer dispensa em massa, ele vai fazer demissão em massa. Então, mesmo os grandes empresários, eles geram economia, eles geram emprego e eles precisam continuar funcionando, porque a economia é uma rede intrincada em que do mais baixo ao mais alto todo mundo depende do outro, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Eu sei que tem toda uma questão de fala de presidente que muitas vezes causa revolta em uma parcela da população, uma grande parcela, não importa. O papel aqui não é nem defender, nem criticar, mas houve uma tentativa exatamente de sugerir essa questão de lockdown vertical, que eu acho que foi muito mal comunicada para a população, a maneira que ele expôs e que acabou criando mais revolta do que entendimento. Mas, de certa forma, essa é a vertente que muitos países estão tentando tomar. Até a Suécia, os Estados Unidos têm discutido muito esse tipo de abordagem, né? Tem mais pergunta aqui. Mesmo pequenos empresários, estamos tendo salários a pagar, trabalhar, estressar todos. Exato, nós temos 3 funcionárias, nós temos secretária, nós temos secretária do lar, babá, que a gente paga e a gente continua pagando, então nas suas casas, a gente não vai abandonar, mas a gente precisa sustentar e exatamente a gente tem custos fixos, mesmo nós que somos muito pequenos, mas a gente sustenta outras famílias também e exatamente isso tem um impacto muito grande, porque a gente não pode salvar pessoas de vírus e matá-las de fome. Exatamente. Né? Isso é tragédia, né? E assim, essa epidemia não chegou no seu pico ainda no Brasil, né? E infelizmente ela vai aumentar. E em abril ela vai aumentar mais ainda, né? Mas a gente tem que tomar essas medidas corretas, né? Para que essa curva de contaminação ela
diminua cada vez mais, né? E ela vai passar, como outras epidemias passaram. Só que o importante é a gente manter essa racionalidade, assim, de não ignorar o risco e aumentar excessivamente também o risco. São situações negativas, né? Aquelas pessoas que se expõem demais estão nessa... é um simples vírusinho, não causa nada, nem 8 nem 80, né? Porque são situações negativas e que, enfim, vai acabar piorando o quadro geral. Mas eu acho que cultivar também o desespero contamina totalmente o ambiente familiar, né? A gente tem que saber o bom senso e o equilíbrio acima de tudo para tentar controlar essa crise em casa também, né? Uma pergunta interessante aqui, sobre isso até um pouco, sobre desespero. Quero jogar para a Michelle responder. Samantha Duarte, ela perguntou assim, moro em um lugar retirado em São José dos Pinhais, não tem muitas pessoas andando nas ruas, é uma rua sem saída. Não consigo entender o motivo dos meus filhos não poderem nem andar de bicicleta na rua, porque não conversam com ninguém quando saem. E aí? Samantha, o grande X da questão, quando a gente, ao meu entendimento, eu acho que no geral também, quando a gente fala de isolamento e essa quarentena em casa, é evitar os aglomeramentos, né? Esse convívio com muitas pessoas, né? A gente mora num condomínio e as nossas crianças têm andado de bicicleta na rua do condomínio, né? Mas o que a gente tá prezando é não ter essa coisa, eu acho que assim, um bom senso acima de tudo, né? Não tem problema nenhum colocar as suas crianças para andarem de bicicleta meia hora por dia, meia hora de manhã, tomar o sol da manhã, né? E então, assim, o que eu acho que a grande importância é não ter esse muito contato próximo, essa aglomeração e esse contato direto com outras pessoas que a gente não sabe se está contaminado ou não, se são assintomáticos ou não. Então, não precisa trazer os amiguinhos para dentro de casa. Exatamente. Mas se seus filhos querem dar uma volta de bicicleta com distância, não ficarem conversando com outras crianças, eles podem isso, até recomendação do OMS, como higiene mental, pegar um pouco de sol e ter ar livre todo mundo diariamente, né? Minha mãe tem 77 anos, é uma idosa que mora sozinha no AP pequenininho. Então tá lá, sem ver filho, sem ver neto, e a vida dela era em volta disso e de repente ela perdeu tudo. É o que a Michelle falou, a gente tem que cuidar um pouco com a questão de saúde mental também da população, porque a chance de começar a ficar depressivo e se sentir realmente isolado é muito grande. Então eu orientei, estimulei ela todo dia ela sai, dá uma volta na praça que tem num parquezinho em volta da casa dela, ela vai sozinha, não conversa com ninguém. E isso é muito importante. A gente tem feito um FaceTime, manda uma mensagem para tentar manter as pessoas mínimas. Nós somos seres sociais, né? A Ângela perguntou ainda assim, quem pega se cura do corona, fica imune, pode pegar mais de uma vez. Orientações, até a própria site da Sociedade Brasileira de Infectologia responde essa pergunta e ela diz que exatamente como a maioria das outras doenças infecciosas, quando nós nos contaminamos, nós nos imunizamos. Existem 2 relatos na China de uma enfermeira e de mais alguém que teria pego uma segunda vez Covid. Os vírus têm a capacidade de replicação e mutação, então, como a gripe, muitas vezes, ela vai se mutando ao longo da disseminação dela, né? Então a gripe de um ano não é a mesma, né? O influenza não é o mesmo do ano seguinte, pode fazer esse tipo de mutação e ter cepas diferentes. Mas de uma maneira geral, hoje o conhecimento que se tem, e principalmente quando a gente está falando de pandemia e dessa do Covid, que é o SARS-CoV-2, ficaria imune, né? Esse é o primeiro ponto. Ney comentando se vocês acham dá para achatar a curva só com mitigação do que com isolamento. Se viram as lives do Átila. O Átila é um cara fantástico, eu vi 2 vídeos dele, o cara tem um profundo conhecimento, é um grande estudioso de todo esse assunto, e ele exatamente defende essa questão da mitigação, que é esse lockdown vertical. É exatamente achatar a curva, não deixar... Pico é discutível, né? A gente tem 3 maneiras de abordar uma epidemia. A primeira é não fazer nada, é assim, deixa todo mundo se infectar, né? Tipo seleção natural, quem morrer, morreu, quem não morreu ficou forte e a vida segue. Isso não é recomendado em nenhum país porque tende a ter mais morte do que precisa, porque tem morte por negligência, por falta de estrutura. Então isso não é aceitável. A segunda é a quarentena total,
que é exatamente isso que eu discuti. A gente fica em casa isolado, ad continuum, 2, 3 meses, como já tem país na Europa ficando, mas existe tanto um impacto econômico enorme, uma coisa ainda é um país europeu, de idosos, que a maioria é pensionista, continua ganhando sua pensão, já acumulou dinheiro a sua vida toda, já não trabalham, então esses idosos não têm esse impacto tão grande econômico, o país tem uma estrutura de governo que consegue sustentar a população, é mais achatada a pirâmide, não é tão ampla que nem o Brasil, que tem esse gap enorme econômico tão grande, então para esses países até funciona mais do que um país como o Brasil, na minha opinião. E tem o risco de ter o second hit, ou seja, na hora que acaba a quarentena as pessoas vão para a rua, o vírus continua. O vírus não é que nem um furacão que vem, passa e vai embora. O vírus fica nas pessoas. Então, a quarentena, ela não faz com que o vírus suma. E aí acaba tendo esse second hit, essa segunda onda, em que aí acaba, muitas vezes, as pessoas voltando a se contaminar assim que saem na rua. Todo mundo, e aí infecta quem não devia, os imunossuprimidos, os idosos. E a terceira, que é essa mitigação, o lockdown vertical, que as pessoas, depois de um período curto de quarentena, comecem a voltar gradualmente, evitando ainda as aglomerações, fazendo os cuidados de higiene, lavar a mão, máscara para quem tem sintoma, e fazer a economia girar e permitir que naturalmente o vírus infecte quem tem que ser infectado e que tenha um sintoma brando, né? Eu acho que esse é o caminho mais óbvio. Cuidado com brinquedos e parques coletivos. Sim, né? Então, assim, sair na rua é caminhar, é andar de bicicleta, e não ficar brincando no parquinho, na gangorra, brincando com outras crianças, fazer piquenique no parque. Né? A gente... vou dar um exemplo. Hoje nós treinamos de manhã, as crianças treinaram junto, estavam com a gente, e o nosso filho queria andar de bicicleta. E aí a nossa pequenininha também queria andar de bicicleta, mas ela não tem ainda aquela coordenação, né? A gente colocou os dois na nossa bicicleta maior pra gente pedalar e eles na cadeirinha, cada um na sua cadeirinha. E nós fomos no Parque Barigui, porque a gente mora aqui do lado. Não paramos em nenhum lugar, não conversamos com ninguém, né? Então... E o parque? Comenta como ele estava o parque, né? E assim, sim, claro. E o parque estava fechado. Fechado assim, tinha policial isolando todos os estacionamentos para ninguém ter acesso. Claro que daí algumas pessoas estacionaram em outras fora do parque e foram fazer a caminhada. Nós pedimos para o guarda municipal se ele podia entrar, ele falou que sim. A ideia não era exatamente não ter aglomeração, então eles estavam fechando os estacionamentos todos, o acesso de carro, né? Mas tinha gente caminhando, mantendo distância. Mantendo distância. Totalmente aceitável. Tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia, quanto o Ministério da Saúde. Se você procurar no site as notas deles, eles não falam em isolamento total de pessoas sadias. Eles falam para evitar se expor, evitar aglomeração. Mas eles não falam que a gente tem que ficar 100% trancado em casa. Você não precisa ficar indo passear, ir na casa dos amigos, nem ir na igreja. Né? Eu discordo disso. Nós somos católicos, a gente é cristão, mas eu não acho que Deus te ouve se você se ajoelha e reza. Não precisa ter que frequentar um lugar como esse. Não é um momento disso, não faz sentido. Agora, não é por isso que você também precisa se isolar de pegar sol, porque isso começa a trazer problemas hormonais, problemas de ciclo circadiano, se a gente ficar preso dentro de uma casa, de um apartamento também 100% do tempo. Olha, eu vou dar até um exemplo, não sei se vai gerar uma certa polêmica ou não. Mas, assim, o exemplo pessoal nosso, né? Minha sogra tem 77 anos, super cuidadosa, tá no apartamentinho dela, pequenininho, ela caminha uns 10 minutos para tomar um pouquinho de sol de manhã, mas isso não foi o suficiente. Ela é uma pessoa muito, assim, culta, lê bastante, adora filmes, né? Assim, ela o tempo todo super, super vaidosa, levanta, coloca o brinquinho dela, coloca a roupa, passa o batonzinho dela, mesmo sozinha em casa. Mas mesmo assim, isso não foi o suficiente para manter Abalou, né? Tanto que a gente teve que reconfigurar esse isolamento, né? Assim, ela era movida aos netos, né? Que moram aqui em Curitiba. Então, assim... teve que voltar a ter um pouco desse convívio com o distanciamento, com segurança, com a higiene que todo mundo tá cansado de ouvir, mas é engraçado, né? Assim, abalou. Pra você ver como nós somos seres sociáveis e é importante, assim, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos mais velhos, assim, em todos os sentidos. Ana Paula tá
questionando ali que ela tem trabalha em Curitiba, infelizmente depende de ônibus, mora com os pais, o pai tem 60 anos, quando voltar a trabalhar se isola dos pais? Em princípio, sim. Esse é um grande problema e isso foi um dos motivos que nós, por exemplo, dispensamos, né, uma das moças as duas, mas uma delas que trabalha aqui em casa, depende de ônibus, não faz sentido a gente ficar fazendo ela se expor. Primeiro, ela pegar ônibus para vir aqui em casa, a gente está expondo ela e ela tem perto dos seus 60 e depois, aí ela ainda está trazendo para dentro de casa. Nós estamos em quarentena e aí fica alguém pegando ônibus e trazendo para dentro de casa sujidade, vírus, o que for. Não faz sentido. Então, assim, se a pessoa precisa pegar o ônibus, ela está se expondo é um local de bastante risco, porque é fechado, é aglomerado. Se tem alguém em casa que tem mais de 60 anos, que tem hipertensão, diabetes, grupo de risco, né? tem que isolar. Sabe? Ou você vai ficar sozinha num quarto e banheiro, e só você vai usar esse quarto, só você vai usar esse banheiro, não vai ter contato direto, vai ficar à distância de 1 metro dos seus pais. Esse tipo de atitude eu acho que é bem importante. Olha, quando a gente estava ainda atendendo, né, o Antônio parou antes, na realidade, mas quando eu estava atendendo alguns pacientes, principalmente no local onde eu trabalho, eu chegava em casa, tirava minha roupa, colocava para lavar, tomava banho e tal. Então, talvez sejam maneiras de higiene que você vai ter que adotar nesse período que você voltar a trabalhar, né? De voltar para casa, entrar e não se expor, tirar roupa, tirar sapato, não entrar com sapato, né? E fazer a higiene que tem que ser feita, né? Sim. Doutora Tultaneja perguntando a nossa perspectiva de retorno a atividades de consultório centro cirúrgico. Eu hoje ainda mandei uma mensagem para o meu hospital perguntando como é que é a posição do hospital com relação às consultas eletivas e às cirurgias eletivas. Em princípio, esta semana e semana que vem eu não devo atender no meu consultório dentro do hospital. Até por uma questão de eu não expor os meus pacientes num ambiente hospitalar em que está sendo atendido e internado o paciente com coronavírus, né? Então, o paciente tem lá uma dor nas costas mais antiga, está indo lá para pegar uma guia de fisioterapia, aí ele vai entrar no hospital, pegar o elevador junto com outras pessoas para consultar comigo. Eu não acho que eu estou fazendo tão bem assim para ele neste momento. A questão de cirurgias eletivas, essa semana elas estão todas, em princípio, canceladas no Hospital Marcelino de Champagnat. E eu até entendo e eu defendo essa situação, porque imagina que nós começamos a ter pico e necessidade de internamento em volume em UTIs e enfermarias dentro de um hospital. Se essas UTIs, que normalmente trabalham já com uma taxa de 80% a 90% de ocupação, elas continuam ocupadas por problemas eletivos, pela idosa que fez uma prótese de quadril, né, pelo paciente que fez uma cirurgia grande de tirar um tumor, eu não vou conseguir nunca internar esses pacientes de Covid. E esses pacientes são pacientes graves que não podem esperar 6 horas quando entram num quadro de insuficiência respiratória. Então a gente tem que diminuir o fluxo de cirurgia para manter leitos vazios, para diminuir a demanda de funcionários também, principalmente as enfermeiras que estão na frente de combate aí de atendimento, no pronto-socorro, médicos, enfermagem. Esse pessoal tende a se contaminar, eles estão expostos e tendem a se contaminar, e é isso que a gente vê a tendência em outros países. O pessoal da frente de combate se contamina e eles precisam sair para se tratar e novas pessoas precisam assumir o local deles. Se o resto do hospital está sobrecarregado atendendo a rotina natural do hospital, eu não consigo depois substituir esse pessoal lá no pronto atendimento. Então a gente tem que deixar muita gente em stand-by, exatamente para poder fazer essa substituição da enfermagem, dos médicos, do pessoal da farmácia, que acaba eventualmente, infelizmente, se contaminando. Então, por isso eu acho que tem que fazer puxar o freio de mão, e por isso que a gente está em casa. A minha expectativa, mas a expectativa eu não sei, eu estou seguindo as informações e as orientações, eu não quero ficar indo contra nada, é isso que a gente está seguindo, é que semana que vem eu ainda fique parado e na próxima eu consiga voltar a atender meus pacientes. Mia, algo diferente? Não, eu acho
Vamos ver se tem mais perguntas. Então assim, questão, as crianças com diabetes ou como melhorar a imunidade das crianças. A gente observar, a Covid está sendo devastadora para principalmente pessoas que têm duas doenças, hipertensão e diabetes. Para ter uma ideia, na Itália, 76% dos pacientes graves com necessidade de serem entubados tinham hipertensão. 36% deles tinham diabetes. Então, diabetes e hipertensão são as doenças do século, as doenças metabólicas que mais matam, direta ou principalmente indiretamente, e são as doenças mais facilmente preveníveis. Tem diabetes tipo 1, tem hipertensão essencial, mas de uma maneira geral, diabetes e hipertensão são doenças comportamentais, que estão relacionadas a sedentarismo e má alimentação. Ponto. Não tem nada, nenhum artigo que ponha isso por terra por enquanto. Ou seja, a melhor maneira de a gente se prevenir fora a idade, que não tem o que fazer, mas as pessoas saudáveis ou mesmo os idosos, aqueles que separar o joio do trigo, aquele idoso que é hipertenso diabético e que está com altíssimo risco de pegar e morrer, daquele idoso que é saudável e que vai pegar a doença e vai sobreviver, a maneira que a gente podia prevenir era tendo uma vida de atividade física regular, de alimentação saudável, de sono, ou seja, o tripé de saúde que há tanto tempo, há milênios, a medicina defende. E não é agora que você vai resolver virar o atleta ou fazer a dieta que pegou no online, porque não existe dieta da imunidade, não existe soro da imunidade. Se estiverem defendendo isso, é picareta, é charlatão. E aproveitador, né? Aproveitador, sem dúvida nenhuma. Do momento. Estou tentando pegar... Tem uma lista de perguntas aqui, ó. Wesley comenta que tem asma frequente. O tratamento em crise se consiste em fazer inalações com compressor, utilizando o Berotec Atrovente. Ele pode utilizar esse mesmo tratamento se ele acabar ficando com falta de ar? É melhor evitar por causa do momento, da transmissão comunitária? Procura ajuda? Qual que é a tua opinião médica com relação a alguém que tem asma e possa ter uma crise? Olha, Wesley, a minha opinião é assim, ó. Se você já está acostumado a usar o Berotec e o Atrovente, obviamente você vai manter esse tipo de tratamento. Mas conjuntamente com o teu médico para saber diferenciar os tipos de sintomas respiratórios que você está tendo. Claro que ele vai ajudar, o teu médico vai ajudar a triar na realidade e a selecionar se tem alguma coisa muito fora do teu padrão ou algum sintoma do Covid aí que precisa de atendimento hospitalar, né? Mas a minha opinião é que você vai manter os seus medicamentos como você mantém, né? Por ser aí um asmático, né? E principalmente em Curitiba, que é a cidade que proporciona isso mais acentuado, mas sempre em comunicação com o teu médico. O que nós sabemos com relação aos sintomas da Covid, né? O principal sintoma, que, se não me engano, o segundo, que perto de 60%, 60 e poucos por cento, é febre. 30 e poucos por cento febre até 37,8%, 37,9%, e metade, a outra metade, 30 e poucos por cento, acima de 38%. Então, primeiro é tosse, segundo é febre. O terceiro, 30 e poucos por cento, 38%, é aí falta de ar, que é o principal sintoma relacionado à gravidade, né? E depois a gente tem aí várias outras coisas, fadiga, cansaço, anosmia, tem se relatado bastante, ou seja, a pessoa perder a capacidade de sentir cheiro ou ageusia, de perceber gosto também, isso tem sido relatado com frequência. Então, as pessoas que passam por uma gripe, que é aquele resfriado, aquela sensação de mal-estar no corpo, uma tosse, em princípio não são pessoas com quadro grave. Se começa a ter falta de ar, o paciente que é asmático, primeiro ele tem que saber identificar. Como o Michele falou, você já usa Atrovente, Berotec e continua tratando, não é hora de você parar o tratamento e ainda ficar mais exposto, né?
Pô, mas eu tô tratando, fiz a minha inalação e mesmo assim continuei com falta de ar, liga para o seu médico ou corre para um pronto atendimento. Né? Pergunta geral. Paciente com doenças crônicas e idosos, como que ele pode se proteger ou melhorar a imunidade? Fora o que eu falei. Na realidade, não tem muito o que... Não tem invenção, na verdade, né? É, exatamente. É a prática dos bons hábitos diários, na realidade, né? Principalmente os pacientes crônicos e idosos, assim, principalmente os idosos, que a gente sabe que está aí na linha, esse deve de se maior isolar. risco, assim. Esse tem que se isolar e tem que cultivar esses hábitos saudáveis, assim, tomar sol, se alimentar bem, de forma saudável, fazer atividade física. Ah, mas eu não posso sair de casa e fazer atividade física. Faça alongamento em casa, né? A gente sabe aí que os mais velhinhos aí, praticantes de yoga, tem essa questão da longevidade toda, então assim, a gente consegue fazer muita coisa em casa, né? Não precisa se expor. Vou chamar o Rodrigo aqui, ó. Vamos ver se ele vai entrar. Ah, não conseguiu mais, tá? Tinha um colega aí que era um gineco, que é o Dr. Rodrigo Berger, que tinha pedido para participar da transmissão e até pedi a opinião dele como ginecologista, obstetra, a questão das gestantes, né, do pós-parto. Né? Nesse momento, né? Eu queria ver um pouco se ele voltar a participar, a gente chama ele para dividir um pouco também a informação. De uma maneira geral, os cuidados operatórios, pós-operatórios continuam os mesmos para a população geral. As cirurgias de urgência continuam acontecendo, não existe risco aumentado para quem se opera de infecção hospitalar, de infecções oportunistas, apenas o risco de exposição, principalmente se o paciente fizer uma cirurgia e tiver, por exemplo, numa UTI, entubado perto de um outro paciente que tem o coronavírus. Essa aqui a gente tem que cuidar, né? Quais as principais recomendações nesse momento? Então, basicamente, higiene pessoal, lavar a mão. O álcool gel não é milagroso. A água e sabão têm a mesma eficácia do que o álcool em gel. Ele é apenas mais prático porque você consegue levar um tubo em qualquer lugar e água e sabão não. Mas assim, nós não temos álcool gel em casa. Não consegui comprar. A gente não conseguiu comprar, a gente não se preocupou em estocar. Eu não consegui comprar álcool 70, álcool gel para carregar em bolsa e álcool gel para ter em casa. Não, a gente está lavando com água e sabão e está tudo certo também, né? Então é isso que a gente vê. Houve uma histeria tão grande, todo mundo comprou tudo que precisa, não sobrou. Então tudo bem, a gente lava com água e sabão, a gente toma banho, a gente tira a roupa, se a gente sai na rua a gente tira a roupa e lava, né? Não fica usando dentro de casa. E fora isso, a alimentação saudável, né? Por mais que eu tenha dito que não existe uma dieta da imunidade, se tentarem vender isso, eu acho que tem um cheiro de charlatanismo muito safado, igual soro de imunidade, não é hora de querer vender ozônio, eu vi ozônio auricular, pelo amor de Deus, assim, gente, isso é vil, isso é gente ruim, que está tentando ganhar dinheiro vendendo algo que não tem eficácia e no momento do desespero da população, isso aí é coisa de gente ruim, além de mau caráter. Mas a dieta, a nossa nutrição, a energia que a gente põe para dentro do corpo tem um papel fundamental na nossa saúde. Então, óbvio que se eu me alimento bem, com diversidade de alimento, de fruta, de verdura, de legume, de proteína adequada, óbvio que isso melhora a minha imunidade de uma maneira geral, não que me transforme num super-herói que agora então eu estou fazendo uma dieta que eu não vou pegar gripe. Isso não existe. Mas, com certeza, principalmente uma dieta desequilibrada, desbalanceada, me torna mais suscetível, né? E eu acho que se você tem uma dieta adequada, você nem precisa suplementar com multivitamínico, também não os multivitamínicos funcionam para quem tem dieta restrita, por algum motivo, né? Exercício físico regular
em quem já estava acostumado a fazer, continua sendo estimulado. A própria Sociedade Americana de Medicina Esportiva fez uma nova diretriz agora durante o Covid, que estimula que as pessoas continuem se movimentando. As atividades de alta intensidade, principalmente para quem não é acostumado, não é um momento de fazer, mas as atividades de alta intensidade tendem a fazer uma baixa de imunidade inicial logo pós-treino, mas elas a curto prazo ainda elas tendem a intensificar a liberação de hormônios protetores e melhorar a imunidade de uma forma geral. Os exercícios aeróbicos, exercícios com peso, quem pode fazer em casa, quem consegue adaptar. Hoje a gente vê uma enxurrada de gente mostrando seus exercícios em casa adaptados. Isso é bem-vindo, não tem por que parar. O que mais? Olha, eu acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mas eu queria deixar um recado. Eu sei que talvez não seja o final. Não, é o final agora, é a hora mas do eu recado. queria deixar um recado, assim, que a gente consiga encarar essa crise como transformador da sociedade, como essa ressignificação de valores, assim, sabe? De treinar, de novo, eu vou repetir, porque é uma coisa que mexeu muito comigo nessa semana, assim, de treinar a nossa empatia, de praticar a nossa solidariedade, assim, com quem está na ativa, né? E a nossa gratidão também. Eu acho que a gente tem que ser muito grato, sabe? Com aqueles que mais sofrem, assim, que mais estão sofrendo, assim, que são as vítimas e família das vítimas. Mas também, assim, eu sei que a gente tem falado muito, assim, de nossa, que gratidão pelo médico que tá, o médico, né, e médicas que estão lá na frente do combate, dos enfermeiros, dos técnicos, né? Mas tem alguns que a gente esquece, assim, de lembrar que são esses profissionais, assim, da limpeza do hospital, dos UPAs, né? De quem tá lá no hospital fazendo a comida. Os motoboy que estão trazendo as coisas por delivery pra gente. Meu Deus, que estão aí na ativa, né? De técnicos de laboratórios que estão aí nesse velocidade, assim, essa questão avassaladora de exames, de vacinas e tudo mais, né, dos pesquisadores, mas assim, desses profissionais que estão... A gente está aqui em casa, num lugar privilegiado, assim, e eu acho que a gente tem que ter muita gratidão com quem está em esse ambiente que está 24 horas com pessoas contaminadas, né, e se expondo por eles, assim, para a sociedade. Por nós, né? Esses são os verdadeiros heróis dessa crise. E é para eles que a gente tem que bater palma, assim, e orar em casa, sabe? Antes da gente dormir, orar para eles continuarem fazendo o trabalho, né, deles por nós, né? O pessoal que tá da coleta de lixo, o pessoal da segurança, né, das Forças Armadas, polícia, que estão aí na rua garantindo ordem e paz pra gente. A gente tem que realmente ser grato a todo mundo que continua trabalhando firme e forte, se expondo. Óbvio que a gente gostaria de estar trabalhando. Eu tenho uma legião de pacientes que precisam, a gente vive disso, mas eu acho que agora é o momento de a gente seguir as orientações dos órgãos, não ter histeria, buscar as informações corretas, evitar difundir informação desnecessária, evitar pânico, estimular essa energia negativa de ficar repostando e encaminhando informações sem consistência, sem checar até a fonte, checar a veracidade do que está sendo falado. E aproveitar os momentos em casa, né? Entender que isso vai passar e que a gente vai precisar dessa consciência coletiva, tanto agora quanto depois, para a gente se restabelecer. Quem mais tiver dúvida, alguma pergunta que eu não tenha respondido, eu continuo nas redes sociais, pode mandar mensagem inbox, eu tenho respondido, bastante gente tem feito pergunta, dentro do que eu tenho de conhecimento ou que eu não tenho, tenho ido atrás de informações para tentar responder as perguntas das pessoas quando fazem perguntas mais específicas de questões médicas. Contem com a gente. Obrigado pela participação de todos aí, bastante gente participou. Obrigado pela participação da Mi. Prazer dividir esse espaço contigo. E a gente se vê. Obrigada, gente, por tudo. Até mais. Até.